O Salmo 34, ele começa assim: Bendirei ao Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. O Salmo 34 ele é mais um daqueles salmos que é um acróstico, com as letras do alfabeto hebraico. E aqui somente a sexta letra, o Vav, não aparece nesse acróstico. São basicamente 2 linhas de poema para cada letra do alfabeto hebraico. Mas além de ser um acróstico, esse salmo também tem um subtítulo, ou seja, ele tem um contexto que é apresentado. Diz o Salmo 34 que esse salmo é de Davi e foi escrito quando Davi se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Essa história ela começa com uma questão problemática, porque ela aparece em 1 Samuel, no capítulo 21, mas ela aparece falando do rei Aquis, e aqui no Salmo 34 fala do rei Abimeleque. Possivelmente Abimeleque não era o nome do rei, mas sim um título que vários reis usam. O Abimeleque significa literalmente pai, rei, ou seja, qualquer rei podia usar esse título, Abimeleque. Aquis era o rei dos filisteus da cidade de Gate. E Davi, fugindo de Saul, que o queria matar, ele vai se esconder nessa cidade filisteia. E aí os filisteus, eles olham para Davi e eles lembram das histórias de Davi. Davi já tinha matado Golias, que era um gigante da cidade de Gate, da cidade dos gigantes. E aí as pessoas começam a comentar, não é esse o Davi que já matou o Golias, que já matou os gigantes? Não é esse de quem os israelitas cantam, que ele matou as suas dezenas de milhares de filisteus? E aí Davi fica com medo do que Aquis e do que os outros filisteus podiam fazer com ele. E diz o texto bíblico que ele literalmente shanot et tamo, ou seja, ele mudou o seu bom senso. Basicamente o texto está dizendo que Davi pagou de louco. Se você conhece algum amigo carioca ou se você cresceu no Rio de Janeiro, como eu cresci, você entende exatamente essa expressão. Uma das coisas que vários cariocas aprendem desde criança é: quando você for assaltado, pareça que você é maluco, começa a gritar, começa a falar um monte de coisa sem conexão e tal, e o assaltante vai ficar com medo. Então, meus queridos, se até Davi pagou de louco, quando as coisas ao teu redor ficarem difíceis, não se preocupe. Dê a sua pagada de louco também e as coisas vão terminar bem.